Simon, você inclusive está aí ao lado, né, de um médico que vai explicar para a gente quais são os riscos para a saúde, né, por causa desse calor excessivo. Conta aí para a gente. Exatamente, Linda, porque o calor não é só uma questão de conforto, de desconforto no caso, né, que a gente provoca na gente, a gente fica reclamando, né, aquela sensação assim estranha de mal-estar, muitas vezes realmente o calor pode prejudicar e muito a nossa saúde. Então, para entender os riscos, né, desse calor excessivo, eu vou conversar agora com o doutor Felipe Gurgel, ele que é médico clínico, vai nos ajudar aqui a entender. Doutor, bom, a gente está vendo aí fevereiro, recorde histórico de temperatura, a gente já percebia isso, que tinha algo errado, que estava mais quente do que o natural. E isso para a saúde, o que é que isso pode trazer? A gente sabe que tem algumas doenças relacionadas, tem gente que passa mal, inclusive em algumas festas carnavalescas do país, muita gente passou mal. É isso mesmo, o calor afeta a nossa saúde? Boa noite. Boa noite a todo mundo do estúdio, em casa. Você falou uma coisa importantíssima, calor não é só conforto, calor é saúde. Então, quando o calor está excessivo, todo mundo tem que se preocupar mais com a saúde. Por quê? Porque no calor excessivo, o nosso corpo perde mais água, o nosso corpo também não consegue equalizar ou equilibrar as diferenças de temperatura que são mais intensas nessa época. Então, você acorda ali sem tanto calor, durante o dia vai fazendo muito calor, como é que você equaliza, como é que você equilibra isso? Cada pessoa tem um organismo, quanto mais idosa a pessoa é, mais dificuldade de equilibrar isso e quanto mais novinho também. Então essas variáveis de saúde, por isso a gente está conversando aqui hoje, a gente tem que se ligar, como se diz, a gente tem que fazer algumas coisas para que esse problema, vamos chamar assim de problema, de calor excessivo, não se torne um mal à nossa saúde. Entendi. Bom, e por exemplo, uma pessoa que está nessa situação de calor extremo, está num ambiente fechado, o que é que isso pode provocar? Tem gente que desmaia, ou seja, pode provocar desmaios, tonturas, o que é que pode provocar? Isso, o calor excessivo, ele vai tentar ser compensado pelo corpo. Todo mundo sabe, você começa a suar mais. O problema é se o calor for demais e não conseguir haver essa compensação. Então a pessoa vai começar a ter desidratação. A desidratação corporal vai ter como sinais tonturas, mal-estar, sensação de desmaio, a pessoa fica lenta ou lerda, como alguns dizem, né? E aí pode advir até vômitos e desmaios de verdade, e aí a pessoa vai ter até uma urgência médica, tem que procurar um médico. Em casos extremos, pode haver algum dano ao corpo aí, e a gente até viu em algumas reportagens, alguns shows de rock, alguns eventos de grandes multidões, em que o calor sobe muito ali, muita gente junta, muito sol na exposição ali. Teve até gente que, infelizmente, perdeu a vida. A gente tem que saber que isso acontece e saber como se proteger disso. Doutor, a gente viu, inclusive, esse protesto dos estudantes, né, reclamando disso. Ali também ainda tem uma outra questão, além de estar colocando a saúde deles em risco, né, por não ter um ambiente ventilado adequadamente, né, não necessariamente isso passa por ar-condicionado, mas também até atrapalha a concentração. Como se concentrar diante de um calor extremo, não é isso? Perfeito. Como é que você está em estado de desidratação e você vai conseguir se concentrar para você aprender? O processo de aprendizado, de ensino-aprendizagem, é um processo muito intenso para o cérebro. O nosso corpo precisa de conforto térmico. As pessoas falam, vamos colocar ar-condicionado em todos os lugares. Não é exatamente isso. Pode ser isso, mas também pode ser um estudo de engenharia que permita a circulação de ar. Pode ser também alguma conscientização. Por exemplo, fardas de colégio devem ser 100% algodão, porque o algodão transpira mais, melhora a transmissão de calor. Tem que haver controle térmico real e objetivo em salas de aula. Por exemplo, tem que haver alguém que vá lá medir a temperatura. A gente tem órgão público para isso, tá? Então, essa investigação e esse cuidado, ele não é só bom, ele é necessário e, digo mais, ele é imprescindível para que o processo de aprendizagem ocorra em nossas escolas e também em outros locais. Tá certo. Muito obrigado, doutor, por conversar aqui com a gente, trazer essas informações importantes. Está aí, né? Calor mexe muito com a nossa saúde, é importante. Infelizmente, já que o mundo está com essas temperaturas tão elevadas, então a gente tem que começar a repensar essa questão de ventilação, de acesso à água, até em eventos. Inclusive, tem uma lei que obriga, né, que os eventos disponibilizem água até esse mês aí de março. Enfim, infelizmente, o mundo está passando por essas alterações e a gente precisa ir se adaptando a essas temperaturas mais elevadas. Simon Cavalcante para o Jornal da Correio.